vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aí cabe essa pergunta aqui agora: somos salvos pelas obras? E a fé sem obra, ela é morta? Cabe essa pergunta. A gente vai colocar Paulo e Tiago para brigar, né? Ixi. Paulo e Tiago para brigar. A gente vai eu vou ler Tiago, mas lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim que nós não somos salvos pelas obras, para que a gente não se sente dentro disso que ele está falando, para a gente se sentir a gente se vangloriar. Então a gente é salvo mediante a fé, e a gente diz que a gente faz boas obras porque Deus cria. Eu vou ler para ficar mais, vai ficar mais correto, né? Efésios 2, do 8 em diante diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E a gente olhando todo o texto, mediante a fé em Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça que nós recebemos não vem da gente, de graça. De graça, a gente recebe por quê? Porque Deus resolve dar pra gente. Entendeu? Então por isso que dentro disso que a gente está falando, que a gente começa a tirar umas lacunas aí. Por que será que Deus me agraciou e não agraciou aquela pessoa? Ou por que Deus agraciou aquela pessoa e não me agraciou? Essas duas perguntas. Então a gente sabe que não vem de nós, não de Deus. No 9 ele fala assim: não de obras, para que ninguém se glorie. No 10 diz aqui assim também, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus. Feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, quando eu chego a fazer uma bondade, é mais complicado do que nós começamos a falar. Quando eu faço uma boa obra para você, por que eu não tenho mérito? Você viu que no versículo 10 falou que elas são feituras de Deus, essas boas obras, para que a gente as cumpra. Então por isso que não é pelas obras que eu sou salvo. Porque nem quando eu faço boa obra eu tenho mérito. Ou seja, toda boa obra então é pelo Espírito Santo. Ela já é preparada por Deus. Porque o que nós precisamos entender é o seguinte: você me abençoou, isso daí foi Deus que criou uma boa obra e você, por essa boa obra, você me abençoou, certo? Agora Deus fez isso por quê? Porque Ele gosta mais de você ou porque Ele gosta mais de mim? Vamos dizer assim. Por você. Foi uma coisa bem grosseira. Vamos falar uma coisa bem grosseira. Se você estava precisando, eu acredito que pedir, dá-se usar. Você orou, Deus pediu, Deus deu e usou o vaso. Podia ter usado a jumenta, igual usou com o Balaão. Então assim, eu fui só um vaso. Então todos nós que praticamos a obra, nós somos vasos. Isso não difere se é salvo ou se não é salvo. Porque Deus usa o ímpio, Deus fala que usa o ímpio, o justo para abençoar. Então, ou seja, a obra devemos fazer. É alguma coisa que tem que estar no nosso sangue, no nosso DNA. Se eu sou salvo, eu recebi a boa obra de Cristo de graça, eu, por não obrigação espiritual, mas por amor que eu recebi, eu entrego, né? De graça eu recebi, de graça eu dou. Só que mesmo eu fazendo a obra, sendo uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, não quer dizer que eu sou salvo. É uma coisa... Não, porque você vê a história de Ciro. Ciro, ele foi chamado de um ungido de Deus e ele abençoou o povo de Israel. Só que ele era pagão. Você vai em Nabucodonosor, ele também era pagão. Só que Deus usou ele para fazer boas obras. Então assim, se eu preciso de ser alcançado numa boa obra, as pessoas que vivem ao meu redor não têm condição. São crentes, salvos, mas não tem condição de fazer. Mas Deus olha lá uma pessoa não salva e ela consegue fazer, Deus vai mover ela e ela vai nos abençoar. Você entendeu? Entendi. Então agora vamos trazer para um outro lado. Eu quero falar isso aí só porque assim, vai não perder o negócio. Tem gente que acha que Deus só usa quem é salvo. Isso não é verdade. Não é. Isso que eu estou falando dos pagãos que Deus usou
Usou até a jumenta além dos pagãos também. É que a jumenta não tem salvação, mas ela tudo bem. Se ela tivesse uma alma, ela poderia ser salva. Então, agora, usar homens pagãos, homens que adoravam outros deuses, que isso aí pra Deus era terrível, entendeu? E ele usava assim mesmo, então ele usa pra favorecer aquela pessoa. Então tá, se pela obra não sou salvo, se pela obra não sou salvo, como que eu sou salvo? É apenas crer? Como que eu sou justificado? Eu sou salvo pela graça? Pela graça. Mas aí eu sou justificado crendo ou não crendo? Não, justificação é outra coisa. Aí no caso a salvação, a graça, vem de Deus. Não por nós, por Deus. Agora, por quê? Isso é só por nós. Porque a Bíblia ela trata muito dos eleitos, eu leio muito isso aí, né? Vós os eleitos, você fala em Éfeso, fala muito dos eleitos. Então assim, agora qual que é a base de Deus para me eleger ou não? É só ele que sabe. Por isso que eu não posso olhar para você pela tua aparência e te julgar. Limite. Então, não vou fazer outra pergunta. Nós acabamos falando agora sobre Deus usar o ímpio para abençoar o justo. Isso é uma forma de abençoar o justo. Se eu sou um pecador falho, achando que estou fazendo, ninguém está sabendo, quando eu trago a mensagem para abençoar a igreja, Deus está olhando para a igreja e ele vai usar. Então, quer dizer, nem quem está nos cultos das igrejas Não quer dizer que pode bater no peito e dizer que é salvo. ninguém que está em santidade. Não. Até porque a gente não conhece a vida das pessoas e eu tenho certeza que muita gente pisa uma bola grandão e vai lá com aquela carinha de santo, né? E às vezes até jejua, mas é por isso que eu falo, jejum não resolve nada. É as atitudes nossas que resolvem. E aí sim, dentro até do que nós estamos falando aqui, aí sim eu tendo atitudes corretas, aí sim eu jejuo. Aí entra uma outra questão também. Mas uma pessoa que está pregando, um pastor, uma pessoa, um preleitor, e ele está em pecado, ele traz maldição para a igreja? Não traz, eu não acredito. Já acreditei muito nisso. E tem gente que acredita até hoje. Eu acreditei muito nessa coisa, eu não acredito. Porque se Deus está usando aquela pessoa, tudo está na mão de Deus. Então entendo eu hoje assim que se eu tô. De repente eu fiz alguma coisa muito mal lá e o inimigo usou minha vida. E agora eu começo a ministrar na sua vida. Ministrar que eu estou falando é orar. Isso é uma palavra, estou falando para. Quem está abençoando não sou eu, primeiro, não sou eu, é a palavra. Então é diferente do que eu esteja. Se eu estou ruim ou não, é diferente. Porque é a palavra que está te abençoando, sendo ministrada em você. Entendeu? E outra, uma coisa que eu entendi muito quando a gente lê o livro de Romanos, que fala sobre assim, se eu acredito que Deus é soberano, Romano mal fala sobre a soberania de Deus. Se ele é o maioral, o Deus dos deuses, como a gente fala, Senhor dos senhores, então como que um demônio vai poder amaldiçoar aquele que é de Deus? Certo. E para ficar frisado também, trazendo números que a gente estava falando da jumenta, lá tem Balaão e Balaque, e a gente vê lá falando assim que Balaque pagou para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E depois que tentou, ele fala, aqueles que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Eu acho que aí fecha a nota, cara. Fecha tudo falando que se você é abençoado por Deus, você é filho de Deus, ninguém pode te amaldiçoar, nem com posição de mão, nem, a não ser se a pessoa falar seja amaldiçoado e você falar amém. Amém. Aí você recebeu. Você deu legalidade. Você deu legalidade. Mas a pessoa chegou lá e começou a te abençoar, glória a Deus. Até porque assim, ó, a gente vive muito num mundo de paganismo, entendeu? O mundo, a gente vê as roupas que a gente veste, as coisas que a gente compra, entendeu? Eu tô aqui, Paulo, quando ele trabalha isso aí lá em Corinto, ele fala assim, vá ao açougue, compra tudo, não importa de onde é a procedência, abençoa e come. Aí, por que disso daí? Porque naquele lugar tinha lá chamar o templo lá da deusa Diana, se não me engano, e eles faziam o que? Eles matavam animais lá, mas só que era muito animais, então não tinha como comer tudo, porque eles faziam, eles mandavam pro açougue. Então aqueles cristãos que chegavam e sabiam que vinha de lá, eles não aceitavam comer, porque ia amaldiçoar a vida deles.
Mas não existiam os gregos que, para eles, Tava lá. tinham milhares de deuses lá, para ele tanto faz, ele ia lá, comia de boa. Olha, o último devocional que eu fiz, não sei se vai dar certo, mas se a gente realmente soltar hoje, vai dar certo, eu fiz hoje o último devocional. A gente estava falando sobre isso daí, da gente entender que o não de Deus é bênção também. O Deus deixar passar por um momento difícil, isso vai gerar crescimento na gente. Passa por essas coisas, a gente não entende, mas eu tenho que confiar em Deus. Só isso. O que vai acontecer? Quando ele der o finalmente naquilo, certo? Aí pronto. Diz Romanos 12 também, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então é nisso que eu tenho que ir. Isso faz parte da fé que nós temos que ter. É por isso que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos por fé. Porque quem tem fé, a situação está difícil, mas ele está acreditando no Senhor. Ele pode estar até triste, ele pode até chorar, que isso é normal, tem sentimentos. Porém, a fé em Deus faz com que a gente continue sustentável. Porque quando você tem a fé salvífica, a fé verdadeira, essa fé que nós estamos tratando aqui hoje, a minha vida pode estar do jeito que for, porque eu vou acreditar que está na mão de Deus, Deus está no controle, e quando chegar no final, esse é o que